Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, aqui é a professora de Deus. Estava com saudade? Então vamos lá à nossa aula de ciência, certo? Sempre com a professora de Leusa, com a professora Tati, ok? Então, pega o livro de vocês, acompanha comigo a partir da página aí, ó, 156, ok? Mas antes, eu quero falar aqui que você vai estudar que a água é utilizada de diversas maneiras, não é verdade? Sim, nós usamos a água o quê? Para tomar banho, lavar roupa, lavar carro e outras utilidades. Molhar nossas plantas também, né? Certo? E que ela também pode causar transformações no ambiente. Isso mesmo. Então, vamos comigo? Pegou seu material, vamos me acompanhando, né? O uso da água, ok? O que acontece aí? As pessoas, assim como os seres vivos, precisam da água para sobreviver, especialmente para compor seus corpos. No entanto, o uso da água pelos organismos pode variar, podendo ser como abrigo, fonte de energia, fonte de renda, recurso para fabricar alimentos e outros produtos, né? Então, vamos aí ver alguns, né, usos da água, os principais, né? Primeiro, a água como abrigo, certo? Então, uma das consequências da chuva é a reposição da água em rios, mares, oceanos. Isso é fato, você já sabe. Então, o que acontece? Esses corpos de água servem de habitat para diversos seres vivos. Exatamente. São locais onde vive e onde retiram recurso para sobreviver. Como assim, tia Edileuza? O mar, gente, o rio, né? Os oceanos, eles servem de moradia, certo? De habitat para diversos seres vivos. Ó, certo, como peixes, tubarões, camarões, algas-vivas e entre outros. E é também daí do mar, certo? Da água aí, da água do rio, do mar, que esses seres vivos que vivem nele retiram, né, o seu recurso de sobrevivência, o seu alimento de cada dia, certo? Então, isso aí é um uso da água como abrigo, certo? 57, né? Vocês vão estar vendo aí outro uso da água como fonte de energia. Como assim, Tia Delisa? Você sabia que a energia que você utiliza aí para assistir esse vídeo vem das usinas hidrelétricas, vem da força da água, energia gerada pela força da água? Isso mesmo, ó. Aqui no Brasil nós temos uma grande usina, né, hidrelétrica chamada a Itaipu, ela aqui, ó, certo? Ela é localizada no Brasil e no Paraguai. Mas como é que acontece aí? Bom, nessas usinas aí existem grandes turbinas, a hélice gigantesca, né? Que é utilizada, né? A força da água faz com que elas fiquem girando assim, ó, produzindo o quê? Energia, certo? Então, as usinas hidrelétricas têm como vantagem o uso de um recurso natural renovável e limpo, que é a nossa água. Isso mesmo, a nossa água é um recurso limpo e inovável, renovável. Sempre se renova, né? Que é a água. Por outro lado, apresentam a desvantagem de alterar o ambiente onde são construídas e depender do regime de chuvas da região, possa ser que a produção de energia seja constante. Como assim, tia Edileu? Vai depender da região. Se naquela região chove bastante, ali é gerada, né, mais energia. Quando chove menos, algumas turbinas dessas usinas precisam ser desligadas. Isso mesmo. É por isso que tem momentos, né, que a energia da gente ela vem bastante cara, né? A tal tarifa bandeira vermelha é quando tem pouca chuva ali na região, naquela região que tem as usinas, e ali a geração de energia é reduzida, porque as turbinas têm que ser desligadas, né? Para que sejam que, preservadas, porque não está tendo tanta água, certo, gente? Então, vamos lá. Aí é um uso da água como fonte de energia, certo? Vamos para outro. A água como fonte de renda. Vocês sabiam que muitos organismos que vivem em ambientes aquáticos são consumidos como alimentos? É sim, o camarão, o peixe. De onde vem? Do mar, dos rios.
Então, além dos peixes, outros e outros também existe lá, né? Que nem a lagosta e por aí vai, certo? Então, e esses alimentos são consumidos por nós, certo? Mas como é que se obtém esse alimento? Através da pesca. Olha aqui essa imagem aqui, ó. O homem aqui pescando peixe, camarão, algas, né, para serem vendidos, para chegar até a nossa mesa, certo? Então, a água também é utilizada como uma fonte de renda, certo? Pelos pescadores, pelos ribeirinhos, pessoas que vivem ali às margens de rios, ok? Então vamos lá. Outro uso da água também é na agropecuária. Como assim, tia Deleuze? Isso mesmo, gente. Olha aqui, ó. Para a criação de animal, para, para irrigação, certo, de plantações. Então, acompanhe comigo. Com o ciclo da água, os estoques desse recurso podem ser utilizados na agricultura. A agricultura é uma das atividades econômicas que mais consome água. E depende também do regime da chuva, né? E das condições climáticas daquela região. Como assim, tia Dileuza? Gente, se não tiver chuva, como é que o agricultor vai dar, né, procedência, vai dar seguimento ali à sua plantação? Como é que a planta vai crescer? Gente, se não tiver chuva para abastecer os rios e lagos, os reservatórios de água, como é que as pessoas vão estar criando animais? Como é que eles vão manter esses animais hidratados? Eles vão morrer de sede. Então, por isso que quando numa região não chove, ali é prejudicado tanto a plantação quanto a criação de animais, certo? Então, além da agricultura, a água também é muito utilizada na criação de animais aqui, ó, para o nosso consumo, né? Sendo uma das atividades econômicas à base de água, que é a que mais consome, pois além dela ser usada para os animais beberem, também era usada para irrigação de pastos e produção de alimento desses animais, tá vendo? Como a água que é utilizada. Vocês viram aí? Tanto para irrigação como para a criação e a produção de alimentos vinda desses animais aqui. Ok? Então vamos prosseguir. A água também é utilizada na indústria, gente. Certo? Isso mesmo, é um setor industrial que também consome bastante água potável disponível no mundo para a fabricação de papel, de roupa, produção de alimentos e de bebidas, além de ser usada também nas usinas e na manipulação de diversos produtos químicos, certo? Então, para produzir aí, ó, a indústria, para produzir seus alimentos, para produzir o quê? Objetos, para produzir produtos químicos, precisa da água, é muito utilizada. Então, agora eu sei o que vocês vão fazer aqui comigo, observar aqui, ó, esse mão na massa, certo? E vão estar fazendo o quê? Respondendo. Esse vai ser o deverzinho de casa, né? Então, muitos dos alimentos que consumimos diariamente vêm da agropecuária. A quantidade de água necessária para a produção desses alimentos varia muito. Então, vocês vão estar o quê? Observando esse infonográfico a seguir, essa imagem aqui, ó. E depois vai estar respondendo essas questões aqui no caderno de vocês. E eu vou querer essas respostas, certo? Então, na letra A, quantos produtos precisam? Quais produtos precisam de maior quantidade de água para serem produzidos? O que há em comum entre esses alimentos que precisam de maior quantidade de água para serem produzidos? Letra C. Por que você acha que a produção de alguns alimentos utiliza-se maior quantidade de água? Então, fica aí para casa essa atividade, depois vamos estar corrigindo, ok? Então vamos lá. Outra utilidade da água também é no abastecimento. Isso mesmo, vocês acham que essa água aí chega às nossa torneira como? Nós precisamos da água. Precisamos para quê? Para lavar, cozinhar, tomar banho, da água matar a sede dos nossos animais, certo? Então, leiam aqui comigo. O ciclo da água também repõe os estoques de rios, lagos, lagoas, os quais fornecem água para a maioria dos seres vivos, né? O homem também. A água que sai das torneiras das casas é retirada de estoques naturais dos rios, certo, gente?
Então, e tratada nas estações de tratamento. O que quer dizer isso? A água ela é retirada do rio, mas antes de chegar na nossa casa, na sua casa, ela é passada, né? Ela passa por um processo de tratamento. Isso mesmo, sabia? Para quê? Para que sejam retirados alguns organismos que podem prejudicar a nossa saúde, causar danos e doenças, né? Então, a água é resultante, e depois que é retirada essa impureza aí desse processo aí, né? A água, ela pode ser, né? Ela volta a ser potável, né? Ela pode ser consumida por nós, né? Ela passa a ser potável depois de ser retirado o quê? Esses organismos, essa impureza aí, né? Então, este tipo de processo é chamado de quê, gente? Pesquisa aí que depois eu vou estar querendo saber. Então, a água potável, na verdade, também é usada em várias atividades domésticas, como a nossa higiene, certo? Como lavar louça, no preparo de alimentos, de banho, na escovação dos dentes, na lavagem de roupa. E no uso também nos vasos sanitários, né? Para descer ali, né? Aqueles dejetos ali que não servem mais, certo, gente? Então, para realizar todas essas atividades é fundamental, né? A gente também saber usar esse recurso aí. Como assim, tia Edileuza? Eu tenho que saber usar a água, gente. Eu não posso estar aí desperdiçando tanta água na hora de tomar um banho, de lavar uma roupa, de lavar um carro, certo? Na hora de molhar uma planta. Eu tenho que estar tendo cuidado para evitar o quê? O desperdício desse bem, né, natural, renovável, né? Então, tenho que estar preservando também, né, esse bem aí. Como? Evitando desperdício. Ok? Então, o que é que você tem que fazer aqui de olho no local? Você tem que ser um agente do bem. Vamos assim, tia Deleuza. Um agente do bem tem que estar observando se não tem vazamento aí nas torneiras, nos canos, né? Se não tem torneira aí pingando. Você tem que ter você tem que ser um agente, ó, um escoteiro, para ver se ali na rua que você mora não está tendo desperdício de água, se não tem algum cano estourado. Tem que estar ali, ó, sempre observando e avisando as pessoas quando isso estiver acontecendo. Olha, mamãe, eu estou notando que a torneira, eu fecho ela, mas ela continua ainda pingando, fica descendo água. Então, você tem que ser esse agente observador para que se evite o desperdício de água aí na sua casa, certo? Então, tá combinado? Então, beleza. Ok? Agora, tem que fazer só isso uma vez só? Não. A vida toda, diariamente, você tem que estar ali sempre observando, ok? Então, vamos prosseguir. Aqui na página 161 tem outra atividade para vocês, certo? Vocês aí aprenderam um pouquinho que tem que saber usar a água, não pode estar desperdiçando. Então, a seguir você vai olhar aí, né? Você vai olhar cada imagem dessa e vai escrever uma legenda. Como assim? Você vai escrever algo orientando o que deve ser feito em cada situação dessa aqui, gente, ó, para evitar o desperdício da água, certo? Ó, criar uma situação aqui, ó, orientando antes de lavar os pratos, antes de lavar as verduras, ao escovar os dentes, ao tomar banho, antes de lavar as roupas, aqui esse cano aqui pingando, o que é que deve ser feito, ao lavar um carro e ao lavar uma calçada. Então, vocês vão ter que estar aí, ó, orientando através de uma legenda. Então, antes de lavar os pratos, o que é que eu tenho que fazer? Isso e isso. É o que eu quero que vocês façam aí, certo? Esse também é o dever de casa de vocês. Então, vamos lá? Na página 162. Então, o reaproveitamento da água, né? Além de eu saber usar água, eu tenho que também reaproveitar a água que cai da chuva. Como assim, tia Edileuza? Olha, atualmente algumas prefeituras já determinaram por meio de lei que em prédios em construção sejam prevista a coleta de água da chuva para reuso. Em muitas cidades ainda não há essa obrigação, mas a recomendação é que a captação de água da chuva seja feita. Como assim, tia Edileuza? Então, quando são construídos esses prédios, né, é orientado, já tem lei em algumas cidades que tem que se fazer um reservatório para fazer o quê? Se
como é que se diz? Guardar aquela água da chuva. Isso mesmo, para ser usada brevemente. Como assim, tia Dileuza? Para beber? Não. Para lavar carro, para lavar calçada, para lavar, vamos dizer, as calçadas ali dos condomínios. E na sua casa também. Você pode ter um reservatório de água, certo? Da chuva para estar molhando as plantinhas. É bastante interessante. Mas também tem que ficar atento, né? No caso assim da dengue, né? Tem que estar bem tampadinho, bem protegido para que nenhum mosquito ali faça moradia, né? Para evitar assim também males às nossas saúdes, certo? Ok, gente? Então, após a coleta, a água da chuva pode ser armazenada e usada posteriormente, como eu já falei, né? Ela não pode ser consumida, gente. Ela só pode ser utilizada para limpar calçadas e carro, como eu já falei aí também, certo? Então, aqui de olho, né? Na lupa na mão. Então, o que vocês vão estar fazendo aí? Lendo aqui esse trechinho, ok? E vão estar respondendo no caderno de vocês. O que vocês vão estar fazendo lá no caderno? Pesquisando, você vai pesquisar e explicar o termo usado para dessalinização. Significa. O que significa isso? Dessalinização. Hein, gente? Depois vocês vão estar fazendo. Porque o processo de dessalinação da água do mar é necessário em algumas regiões, como do Ceará. Então, esse processo aí, o que significa isso? Então, por que em algumas regiões é preciso fazer esse processo? Lá em exemplo do Ceará. Então, vocês pesquisem aí e depois vamos estar respondendo, ok? Agora, vamos para atividades de ficha, que vocês vão estar fazendo. Vocês vão estar colocando o nome de vocês e depois aí, lendo com bastante atenção cada atividade aí, né? Então, no número 1, o que é que vocês vão fazer? A água disponível no ambiente pode ser usada pelos seres vivos para a realização de várias atividades. Já estudamos sobre isso. Então, você vai citar aí um exemplo de atividade humana que precisa da água dos rios para ser realizada. Depois você vai estar representando aqui, né, essa atividade por meio de desenho ou colando imagem. Na letra C, você vai citar um exemplo de atividade humana que precisa da água dos mares. Aqui é da água de quê? Dos rios. Aqui vai ser da água dos mares. Certo, gente? E depois vai estar representando aqui através de desenho ou de colagem também. Prosseguindo aqui na página 88, na segunda questão, você vai estar observando essa imagem. É uma vegetação, as margens, né, de um rio, né? Ok? Aí o que é que vocês vão estar fazendo? A respeito, você vai estar respondendo essas perguntinhas aqui. Como é chamada aqui essa vegetação aqui, gente? Hein? Que fica à margem dos rios. Como ela é chamada? Mata o quê? Então, dá uma pesquisada aí como é chamada essa mata aí, o nomezinho dela, e vai estar aí respondendo, certo? Então, qual é a importância dessa vegetação aí para os rios? Qual a importância aqui dessa vegetação? Por que ela não pode ser retirada? Hein, gente? Aí vai estar respondendo aqui na letrinha B. E depois você vai estar citando duas atividades humanas que ameaçam a qualidade da água dos rios. Gente, duas atividades do homem que ameaça a qualidade das águas do rio, certo? E depois vai estar fazendo o quê? Ilustrando aqui através de desenho. As duas, a primeira e a segunda. Ok? Então, gente, ficamos por aqui. Desde já, obrigado pela atenção e até a próxima aula. Tchau, tchau.